o progresso da nossa vida, ou seja, o avanço da nossa vida, ele depende da autoimagem que nós carregamos dentro de nós e da imagem de Deus. O progresso da nossa vida, ele vai acontecer a partir da autoimagem que nós carregamos dentro de nós e da imagem de Deus. Por quê? E por que Grum fala sobre isso? Veja bem, eu vou trazer em exemplos claros isso, né? Uma pessoa que desde a sua infância se acha uma pessoa feia. Uma criança que desde pequeno escuta das pessoas que ela é feia, de que ela não se veste bem, de que ela não cheira tão bem, por exemplo. Essa criança vai desenvolvendo dentro dela, a partir do crescimento dela, de que ela não é uma pessoa bonita, de que ela é uma pessoa feia. Ou seja, ela vai chegar na adolescência, na fase adulta, com esse registro dentro dela, de que as pessoas sempre acharam ela feia. Você acha que a autoimagem que ela tem de si mesma vai fazer com que ela reconheça que ela é uma pessoa bonita? Provavelmente não. Sabe por quê? Existem palavras que ficam muito registradas dentro de nós. Por exemplo, eu já ouvi do meu pai que Moisés, você veio de encomenda, por exemplo. Que você veio... A gente não esperava que você viesse. Né? E ele falava dentro de um contexto em que ele estava bem estressado, bem irritado. E eu falava... E no momento eu sofri, né? Assim, essas palavras me machucaram. Mas depois eu fui percebendo que não era verdade aquilo que meu pai estava falando. É importante perceber que existem momentos em que as pessoas falam coisas para nós que realmente ferem a gente, mas porque a pessoa está estressada com alguma coisa, a pessoa está ressentida com alguma coisa, né? E nem sempre é verdade tudo aquilo que as pessoas falam. Mas o que eu estou querendo trazer com isso é que são as palavras que nós cultivamos dentro de nós que vai construindo a nossa autoimagem. Mas Moisés, veja bem, por que é importante a nossa autoimagem? Porque é ela que vai fazer com que você se perceba como um homem que deu certo na vida, como uma mulher que deu certo na vida, como uma pessoa de sucesso, um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, uma pessoa que realmente conseguiu sair da sua estrutura, por exemplo, de pobreza, vamos assim dizer, que você que saiu de uma família simples, de uma família por exemplo, de extrema pobreza e conseguiu subir na vida. Então, essas pessoas elas conseguem crescer, elas conseguem subir na vida, conseguem ter sucesso na vida, por quê? Porque elas têm uma autoimagem apoderada de si, uma autoimagem que contribui para o sucesso, para o progresso, para o avanço, tanto financeiro, quanto humano, quanto espiritual. O que nós estamos falando aqui não é somente, por exemplo, porque a pessoa saiu de uma casa simples, de uma pobreza, de uma condição financeira pequena e hoje é rica, e hoje tem um status, hoje tem casa, hoje tem carro bom. Não é somente isso que nós queremos trazer, mas é ter uma visão um pouco mais abrangente, de modo a perceber de que o nosso progresso, ele não depende somente do status financeiro que nós carregamos conosco, mas também na nossa dimensão espiritual, mas também da nossa dimensão humana, da nossa dimensão psíquica, daquilo que nós alimentamos dentro do nosso psicológico, entende? Então assim, às vezes até pode ser que uma pessoa seja rica, tenha casa, tenha muito dinheiro, mas humanamente ela é pobre. Espiritualmente a pessoa é pobre. Será que essa pessoa de fato é uma pessoa de sucesso? Será que essa pessoa de fato ela conseguiu construir uma vida alicerçada em si mesma e em Deus? Nem sempre, pessoal, isso é muito interessante, nem sempre uma pessoa de status financeiro, de uma condição financeira elevada, vai ser uma pessoa de sucesso. Por quê? Porque ela pode ter sucesso na dimensão profissional, por exemplo. Um empresário, sei lá, alguém que tem uma profissão extremamente
alta, né? Que dá uma renda financeira alta, mas espiritualmente essa pessoa por vezes é pobre. Humanamente falando, psicologicamente falando, a estrutura psíquica às vezes da pessoa é pobre. Por quê? Porque na vida dela, ela só direcionou para o sucesso financeiro, para o sucesso profissional. Não valorizou e não priorizou também as outras dimensões da vida. Grum ele traz o poder das palavras a partir das parábolas que Jesus conta na Sagrada Escritura, a partir dos encontros que ele tem com as pessoas. E aí ele quer chamar a atenção nossa, do leitor, principalmente para esses detalhes das palavras curadoras que Jesus realiza, que Jesus profere para as pessoas. E o que eu acho legal é que tem até um autor chamado Augusto Cury. Isso. Augusto Cury fala que as pessoas se sentiam encantadas com Jesus porque era bom estar ao lado de Jesus, porque Jesus ele falava tantas palavras de sabedoria, tantas palavras de profundidade, tantas palavras de paz, de esperança, que era gostoso estar ao lado de Jesus. As pessoas sentiam prazer em escutar Jesus. Por quê? Porque dentro da boca de Jesus, dentro das palavras que Jesus proferia para as pessoas, existia uma espiritualidade muito profunda, existia uma intimidade com Deus e consigo mesmo que era extraordinária. Para você ter uma noção, Jesus ele subia constantemente para o monte para orar ao Pai. E essas orações, ela faz com que Jesus ele tenha uma intimidade com Deus, mas também consigo mesmo. Então, Jesus ele cultivava essas duas afinidades consigo. A afinidade, a intimidade com Deus e a intimidade consigo mesmo. Por isso que era gostoso estar ao lado de Jesus, porque Jesus era uma pessoa muito bem resolvida. Jesus ele tinha palavras que alimentavam a espiritualidade das pessoas, porque ele cultivava em si essa intimidade com Deus e consigo mesmo. E uma das reflexões que eu quero fazer para você nessa noite é: você tem cultivado a intimidade consigo? Quanto tempo faz que você não leva você mesmo para tomar um sorvete? Quantas vezes você vai para uma praça só? Há quanto tempo faz que você não vai para uma praça para curtir consigo mesmo? Curtir a sua humanidade, curtir o seu corpo, curtir a sua espiritualidade, curtir você. Porque a gente às vezes está tão preocupado em estar ao lado de várias pessoas que a gente esquece de estar ao lado de si mesmo, de estar perto de si mesmo. E esse é um dos convites que Grum ele faz já na sua introdução. Ele quer convidar o leitor a se aproximar de si mesmo e de Deus, para que você consiga progredir na vida, para que você consiga avançar, para que você consiga crescer na sua dimensão espiritual, na sua dimensão psíquica, na sua dimensão financeira, mas também na sua dimensão humana, na sua dimensão de fato humana.